Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje quero ensinar vocês a fazer essa carteirinha dupla. Olha só que legal, ela tem aqui uma abinha, onde pode colocar cartão, dinheiro, documento, e virando, olha só, aqui tem outro bolsinho, ó. Tá? Então, são dois bolsinhos, um de cá, o outro de cá, e é uma peça super fácil de fazer, tá bom? Vamos lá aprender? Primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde, o link vai estar aqui na descrição. O molde é exatamente esse desenho aqui, ó, certo? E aí, vocês vão imprimir seu molde em tamanho padrão ou real para ficar na medida certinha. Fez a impressão do molde, recortou o desenho. Você vai cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta. Aqui, gente, eu tô usando a manta R1 pra não ficar muito grosseiro, tá? Porque ela fica aqui com camadas, né? Então, pra não ficar um trabalho muito grosseiro e até difícil pra costurar, tá bom? Aqui, pra adiantar, já coloquei as 2 partes principais sobre a manta. E aí, gente, vai ser da seguinte forma o corte de vocês, só pra vocês entenderem, tá? Ó, os 2 principais com a curvinha pro mesmo lado. E os 2 forros com a curvinha também pro mesmo lado, só que o lado oposto do tecido principal, tá? Então, é dessa forma. Aqui é o lado direito, né, da estampa. Então, só observe pra você cortar bem certinho, ó. O forro, a curvinha fica aqui pro lado direito. E o principal, a curvinha fica ali pro lado esquerdo, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Gente, aqui só relembrando, né? Pra quem não sabe, os materiais que eu uso nas minhas aulas, nos meus vídeos, vocês encontram no meu site. E o link tá aqui na descrição, vários materiais pra costura criativa, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar estampa de frente com estampa aqui, ó. O forro em cima do tecido principal. Nas 2 partes. Eu vou alfinetar e vou fazer uma costura em toda a volta com um pé de máquina, só que aqui nessa parte reta eu deixo uma abertura aqui, ó, uns 4 dedinhos sem costura pra gente poder desvirar a peça, tá? Então, olha só, pessoal, passei a costura em toda a volta e aqui deixei essa partezinha sem costura, tá? Aqui, gente, eu cortei aqui um pouquinho do excesso do material, só que na parte onde não tem costura, eu não cortei, tá vendo que aqui tá mais baixinho? Pra poder fazer o acabamento na hora que a gente desvirar, que vai ser agora, ó, a gente vai virar todo pro lado direito, as 2 partes, tá? Vamos fazer a mesma coisa nas 2 partes. Ajeita bem os cantinhos aqui pra ficar bem certinho, não ficar nada emboladinho. Aqui em cima na curvinha e no cantinho do lado da curvinha também. E aí, a gente vai no ferro de passar, passa o ferro, e aqui nessa aberturinha a gente coloca as 2 pontinhas pra dentro, ó, deixando bem retinho aqui. Passa o ferro aqui também, a gente vai fazer isso nessa parte aqui também, tá? Então, aqui, pessoal, virei as 2 partes, passei o ferro, e agora a gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta. Aqui pra poder fechar a abertura, né, tá vendo, ó, ficou bem retinho. Nem parece que tem abertura aqui, mas precisa passar uma costurinha, tá? Então, passa uma costurinha na beiradinha em toda a volta. Isso a gente faz nas 2 partes também, tá? Passei a costurinha aqui, então, nas 2 partes. A gente vai pegar uma das partes, pode ser qualquer uma, e vira aqui pro lado avesso. Agora, a gente vai fazer as marcações. Com uma régua da beiradinha reta pra cima, eu vou marcar 9,5 centímetros. Você usa aí, gente, uma caneta que apaga com o calor do ferro, tá? Aqui eu tô usando uma caneta permanente, mas é pra vocês poderem enxergar bem no vídeo, tá bom? Ó, fiz aqui, então... porque vai ser exatamente aqui que a gente vai fazer a dobra, certo? E agora, a marcação pra gente fazer a costurinha, né, e deixar
a nossa carteirinha realmente dupla. Então, desse risco que eu fiz pra cima, eu vou marcar 1 centímetro, tá? E aí, eu faço um outro risquinho, que é pra poder me guiar aqui. Deixa eu dar um zoom, aí. Então, 1 centímetro pra cima, fiz outro risquinho. E aqui, nesse último risquinho que eu fiz, eu vou marcar da beiradinha pra dentro 2 centímetros de cá, e de cá a mesma coisa, da beiradinha pra dentro, 2 centímetros. Olha só. A partir dessa marcação, eu vou colocar minha régua assim pra cima e vou marcar 7 centímetros e meio. Vou fazer um risco aqui de 7 centímetros e meio. A gente vai fazer um quadradinho, né? E aí, a gente fecha aqui, ó. E ficou assim, tá vendo? Esse quadradinho aqui, certo? Que vai ser onde a gente vai costurar. Só que a gente agora sim vamos precisar das duas partes. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Aí. Vou colocar estampa principal de frente com estampa principal. Exatamente assim, ó. Tá? Ó, vai ficar uma pontinha aqui e uma pontinha aqui, assim mesmo. Vamos alinhar aqui essa parte, ó. Coloca aí prendedor ou alfinete que você tiver costume de usar. E aí, a gente vai fazer uma costura em cima do meu risco de caneta, aqui nesse quadrado. Eu vou fechar aqui a lateral, parte superior, lateral e a parte de baixo, tá bom? Vamos lá. Olha só, então, gente, passei a costura, dá pra ver do outro lado também. E agora, a gente vai finalizar a nossa peça, ó. Lembra que essa marcação de baixo é onde a gente vai dobrar, tá? Nessa posição, vou colocar prendedorzinho aqui, ó, na lateral, prendendo só esse lado aqui da carteirinha, tá? Aí, eu viro pro outro lado, aqui embaixo, ó, a gente vai seguir... Tá vendo? Deixando retinho, paralelo com a parte de trás. Ajeitou, coloca o prendedorzinho aqui. E aqui, pra finalizar a nossa peça, super fácil, né, gente? Nós vamos fazer costurinhas separadas, ó, tá vendo? Como que ficou aqui. Então, eu vou começar aqui, bem na beiradinha, fazer uma costurinha até chegar aqui, ó, dando retrocesso, tá? Só nessa. Aí, depois, eu viro pra esse lado, costuro nessa. A mesma coisa vou fazer do outro lado. Vamos lá, acompanhe comigo aqui. Dá um zoom, ó, bem na beiradinha, retrocesso. Chegou ali no início da carteirinha, dá o retrocesso. Agora, eu viro pro outro lado, ó. Vou costurar esse outro ladinho, retrocesso no começo, no final. Então, essas duas partes tá costuradinha. Agora, a gente vem pro outro lado, ó. Puxo esse ladinho aqui pra me conseguir ver aqui, fazer a costura. Retrocesso. Viro ela e vou costurar o outro ladinho. E pronto, minha gente, pronto. Pensa numa peça delícia de fazer. Bonitinha, diferente. Vou tirar esses pedaços de linha aqui. Rapidinho ficar pronto. Vai colocando aí nos comentários pra mim se você gostou. Olha só. Então, ó, ficou assim, costuramos o ladinho, tudo costuradinho. Uma abinha fecha aqui, a outra fecha aqui, certo? E agora, o que que falta a gente fazer? Colocar o botão. Eu vou marcar bem aqui, nessa abinha, pra colocar um botão. Aí, a gente vira, marca aqui nessa abinha pra colocar outro botão. Eu vou colocar e volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Olha só, então, gente, coloquei o botão, olha só que bonitinha, uma abinha de cá, outra abinha de cá, ficou linda,
Olha as duas abinhas abertas como fica. Aqui eu coloquei esse botão de imã, tá? Que é com rebite, que é essa parte aqui, esse botão a gente coloca com balancinho. Você também pode colocar o botão tic-tac, que é aquele botão Ritas. Se você não tiver ferramenta para colocar esse tipo de botão, você pode colocar um pedacinho de velcro também que dá certo, tá bom? Lá no meu site, gente, na minha lojinha, eu tenho a matriz e os botões, se você aí quiser, pra colocar assim igualzinho esse que eu pus, tá? É bem tranquilo. Então, aqui, ó, eu marquei na aba, depois marquei aqui e prontinho, está pronta a nossa peça. O valor de venda que eu deixo aí pra vocês dessa carteirinha é de R$ 40 a R$ 50, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.